Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, como habitualmente no YouTube, na Rádio Transforma e na rtf.pt. Vamos falar hoje de algo extremamente grave que vem sucedendo na política de dois dos países mais importantes do mundo, os Estados Unidos e o Brasil, países cujo presente e o futuro tanto nos preocupam. Vem isto a propósito de uma afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que pretendia comprar a Groenlândia à Dinamarca. Bem, o primeiro-ministro da Groenlândia, da Dinamarca, disse que isso era só uma piada. Levou isso para a piada. Mas não era, na realidade, apenas uma piada. Por outro lado, o presidente Bolsonaro, recentemente, a propósito das alterações climáticas e dos problemas do ambiente, aconselhou os brasileiros a fazerem cocó dia sim, dia não. Também se poderia levar, houve quem dissesse que aquilo era apenas uma piada. Na realidade, verificando-se o tom com que ele falou, não pareceu uma piada. Pareceu que ele estava mesmo a falar a sério. Ora bem, a loucura no poder é algo que atravessou a história. Nós temos casos extremos, o caso de Calígula, que chegou a fazer um cavalo como senador. Temos o caso de Heliogábalo, que escolheu o seu primeiro-ministro pelo tamanho do pênis. E até temos o nosso Dom Pedro I, chamado o Justiceiro Português, que todos falam como sendo a Dona Inês de Castro o seu grande amor, mas vamos lá ver, um grande amor de Dom Pedro I era Afonso Madeira, foi Afonso Madeira que Dom Pedro mandou castrar e depois fez seu amante para o resto da vida. Isto já não falando na loucura de Hitler, que aliás foi levado ao poder pelo voto democrático. Esta história de comprar a Groenlândia não se sabe de onde é que caiu na cabeça de Trump. Embora não seja a primeira vez que a América compra a Groenlândia, como já comprou o Alasca. A América comprou o Alasca à Rússia num tempo em que uma nação era o património de um reino e, portanto, era perfeitamente natural que um imperador, ou naquele caso um czar, como o czar da Rússia, vendesse uma parte do seu território à América. Harry Truman, que foi presidente dos Estados Unidos ainda durante e depois da Segunda Guerra Mundial, tentou também ele próprio e fez uma oferta bastante valor à Dinamarca pela compra da Groenlândia. Portanto, a coisa não é nova. No entanto, o que é novo e representa alguma disfuncionalidade mental é o facto de Trump não perceber que estamos num tempo completamente diferente dos tempos de Harry Truman ou dos tempos dos czares, em que os czares vendiam o seu património como quisessem e dispunham dos seus servos como quisessem. Não é esse tempo. E Trump não percebeu que
isso já não era ofender a Dinamarca, porque os dinamarqueses nem levam isso a sério. Levam isso para o campo em que deve ser levado. Uma autêntica loucura de Trump. Porque as nações já não estão à venda. Trump não percebe isso. Ele pensa ainda que faz negócios com as nações como fazia os seus negócios de imobiliário, negócios tantas vezes escuros. Estamos num mundo diferente. As nações têm a sua dignidade. E a Dinamarca não é um país com o nível de vida dos Estados Unidos. É um país em que o rendimento per capita é muito superior ao dos Estados Unidos. É um país em que o índice de felicidade da população é incomparavelmente superior ao dos Estados Unidos. E não precisa do dinheiro americano para viver bem. Ao contrário do czar da Rússia, que precisava do dinheiro americano para os seus luxos e para as suas guerras. Trump não percebe isso. E é uma questão de se pôr em causa a sua sanidade mental. Como é questão de pôr em causa a sua sanidade mental de Bolsonaro? Repare-se, um presidente que sai com essa de fazer cocó dia sim, dia não, é um presidente cuja sanidade mental deve ser avaliada. Um presidente que, como Bolsonaro, não só põe o seu filho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um indivíduo que andou a vender panquecas e que não tem a mínima experiência da complexíssima função de embaixador, põe o filho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E mais do que isso, ele não se coíbe de dizer publicamente que sim, que quer favorecer o filho, quer beneficiar o filho. Há aí uma dose de loucura que é preciso ser ponderada pela população, pelos cidadãos brasileiros e americanos, e que estes também ponderem as razões porque levaram pessoas assim para o poder. Porque eles foram eleitos através do voto. Se Calígula, Dom Pedro e Dom Pedro I e outros loucos da história chegaram ao poder por herança, já não sucedeu assim com Hitler, com Trump e com Bolsonaro. Eles foram democraticamente eleitos. Chegaram ao poder pela confiança do voto popular. É certo que em circunstâncias desesperadas para a Alemanha e, de certo modo, para o Brasil, mas não tão desesperadas assim para os Estados Unidos. E é importante perceber-se como é que os eleitores conceberam essa ideia de votarem num louco para dirigir um país. Porque esse louco não é um louco qualquer, é um louco que tem um poder imenso. Trump pode fazer uma guerra nuclear. Aliás, já ameaçou o Irão com uma guerra nuclear. E um homem desses, à frente de um país tão poderoso como é a América, o outro homem, à frente de outro país poderoso como é o Brasil, deixam-nos profundamente inquietos. E deviam deixar os cidadãos desses países profundamente inquietos. E deviam deixar a classe dirigente, de uma maneira geral, os parlamentos, os sistemas de controle de poder que existem nesses Estados, particularmente preocupados. Parece que não. Parece que tudo vai na maior das tranquilidades e que nada acontece, apesar dessas loucuras manifestas de Trump e de Bolsonaro. Mas vamos a ver como é que o país, ou os países Estados Unidos da América e Estados Unidos do Brasil vão encarar o futuro dos seus presidentes se eles continuarem nesta senda de loucura. Esperamos que os eleitores americanos e brasileiros percebam até que ponto colocaram no poder dois loucos e que não podem continuar a fazer o mesmo em próximas eleições.
E com isto despeço-me até ao próximo Política Impura, com muita amizade. Política Impura. Um olhar sobre a semana.